do primeiro livro de Samuel, dos versículos 2 até o 17. Aquele povo de dura cerviz estava afastado de Deus, e então, por uma ação de Deus, eles decidiram se arrepender. E ao se arrependerem, ao buscarem ao Senhor, o Senhor respondeu e deu livramento àquele povo daquilo que eles estavam enfrentando. A restauração, meus queridos irmãos, sempre ela começa quando o povo decide voltar-se para o Senhor. É isso que nós vamos ver. E quando eu olho para esse auditório, bem diferente da manhã, a igreja cheia, isso me chama a atenção. Também nós hoje estamos precisando nos arrepender. Então, abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura que eu vou fazer, dos versículos 2 até o versículo 17. Diz assim o texto sagrado: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, se Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o povo de Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispas, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Pontua essas questões diferentes daquilo que estava acontecendo antes, nos capítulos anteriores que nós lemos aqui. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor vosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro, que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor naquele dia com grande estampido sobre os filhos de Israel, sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, entre Mispa e Sem, e lhe chamou de Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhes restituídas, desde Ecrom até Gate, e até o território deles arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava a Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava a Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. Vamos orar? Senhor,
Tua palavra foi lida. E nós pedimos a iluminação para as nossas mentes e para os nossos corações. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos tem como foco a narrativa de uma transição, de uma mudança que estava acontecendo no meio do povo de Israel. Mudança de procedimento, e nós temos exposto aqui já algumas semanas sobre essa questão que estava acontecendo em Israel. Sabemos pelo contexto que Israel estava cada vez mais se afastando do Senhor, e nesse afastar-se do Senhor, agindo conforme aquilo que eles queriam agir, da forma como eles queriam e achavam que deveriam fazer, montando as suas estratégias, todas elas erradas, elas obtiveram ou sofreram diversas derrotas, nenhuma vitória. Esse afastamento, meus irmãos, que Israel teve do Senhor, ele é tão patente, que já no versículo 2, nós observamos que essa indiferença em relação às coisas do Senhor podia ser facilmente identificado. É nesse cenário, então, que surge novamente aqui, entrando na história, quem? Samuel. Aquele jovem que foi levado ainda criança para servir a Eli, que já outrora era identificado como profeta do Senhor, mas durante um período foi esquecido. Surge agora, só que bem mais maduro. Nesse momento aqui, dizem os estudiosos, os especialistas no Antigo Testamento, de que ele já contava aqui com 40 ou 45 anos de idade, maduro, e ele então vai, a partir daqui, definitivamente exercer o seu triplo ofício no meio do povo de Israel. Triplo ofício. Lembram quem foi que exerceu um triplo ofício nas Escrituras Sagradas? Jesus. Jesus exerceu o ofício de profeta, de sacerdote e de rei. E agora nós vemos então Samuel, que era um tipo de Cristo, exercendo também um triplo ofício. E quais eram eles? Por exemplo, era o ofício de profeta, porque ele trazia a palavra de Deus para o povo. Deus falava com Samuel, e não com os outros líderes da época, mas falava com Samuel, que trazia a palavra de Deus para aquele povo. Esse é o ofício profético. O segundo ofício, ele exerce como sendo sacerdote. E você deve estar lembrado que só poderia ser sacerdote alguém que fosse da tribo de Levi. Então, ele era, sim, da tribo de Levi, da linhagem de Levi, descendente de Arão. E como sacerdote, então, ele intercede pelo povo, ele ora pelo povo, ele oferece sacrifícios pelo povo. E nós já vimos hoje na leitura, lembram disso que nós acabamos de ler? Pois bem, esse era o ofício de sacerdote. Mas ele exerce um outro ofício, o ofício de juiz, e aqui a gente bota um /rei. Juiz /rei. Por quê? Porque nessa época ainda não se tinha a dinastia real em Israel. Israel, no período dos juízes, era governado por um homem, por um juiz. E Samuel aqui é esse juiz que exerce, portanto, também um tipo de ofício real, que era governando e administrando com justiça a Israel. Detalhe, sendo o último dos juízes. Lembram? Ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e
Davi, que nós veremos mais adiante a história desses dois homens, desses dois reis que foram ungidos por Samuel. Pois bem, Samuel então convoca o povo ao arrependimento por meio de confissão de pecados e de jejum. Ele faz isso para o povo já estava cansado, ressabiado de tanta derrota que tinha acontecido com ele. Se você voltar a página, você vai ver que 4.000 homens morrem de uma vez, depois você vai ter mais outra quantidade imensa, mais de 30.000 homens foram mortos, e depois aquele fato ali inusitado da Arca da Aliança, os curiosos que foram abrir a Arca da Aliança para ver o que tinha dentro, isso era proibido, morreram mais 70 homens. 70 homens ali, naquele lugar. Então, é aí que surge Samuel dizendo, olha, vocês devem estar cansados de tanta derrota. Como às vezes acontece conosco também, são tantos reveses. Essa semana eu tive um monte deles, um monte. Problema de enfermidade, problema, não, eu não vou contar o meu problema, senão vocês vão chorar e vão querer fazer uma vaquinha para me ajudar. Mas coisas que acontecem assim, uma em cima da outra, nos conduzindo a um recanto assim de parede, nós estamos emparedados, enredados, sem saída. Pois bem, o povo de Israel estava nessa situação, mas motivados pelo arrependimento, por Samuel, que fala para eles, intercede por eles, oferece sacrifício por eles, o povo se arrepende, e então a vitória vem. A vitória vem. E ele então decide erigir uma pedra, e põe o nome nessa pedra de Ebenezer. Sabe o que acontece? A nação finalmente ela é pacificada. E diante disso, então, eu quero refletir com os irmãos nesta noite sobre o seguinte tema: o coração que Deus restaura e o povo que Ele sustenta. O coração que Deus restaura e o povo que Ele sustenta. E eu quero destacar em primeiro lugar o clamor de um povo quebrantado. Aquele povo de dura cerviz, coração empedrecido, duro, é quebrantado pelo Senhor. O Senhor restaura esse povo e o Senhor sustenta esse povo. Você vai ver dos versículos de 2 a 4 que nós podemos observar exatamente isso, o clamor de um povo quebrantado. Apanhou tanto, como a luta de ontem, né, do Popó e do Vanderlei. Teve um cara lá que apanhou tanto. Pois bem, era assim que estava o povo de Israel. Como já dissemos, meus irmãos, anteriormente, o povo de Deus tratou com descaso as coisas do Senhor. E mesmo depois dessa sucessão de fracassos, exatamente como acontece conosco, desde o primeiro embate com os filisteus, até o episódio em que aqueles 70 homens morreram por curiosidade, aqueles homens continuaram tratando as coisas de Deus de forma leviana. De forma leviana. Isso fica evidente, meus irmãos, o afastamento de Israel de Deus. Observe que após aquele incidente que é narrado, então, nesse capítulo 6, daquela arca
da aliança que havia sido tomada pelos filisteus quando da guerra lá com os filhos de Eli, Hofni e Finéas. Aquela arca que havia vagado por diversas cidades dos filisteus, causando ali tumores e desavenças, e eles queriam se livrar agora daquele troféu maldito, na perspectiva. Após aquela arca ter sido levada pelos bois até Israel, a cidade de Kiriat Jearim, você vai observar que muito tempo se passou. Não era a vontade do Senhor que a arca permanecesse naquela cidade, mas é como se ela tivesse sido esquecida. Isso me aponta para o fato que aconteceu nos dias do rei Josias. A grande reforma que ele fez no templo, ainda muito jovem, ele manda que seja feita uma reforma no templo. E sabe o que é que eles acham nessa reforma? O rolo da lei, os livros da lei, que haviam sido perdidos. Descaso. Como muitas vezes nós agimos, meus irmãos, descaso com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, não levamos Deus a sério, infelizmente. Pois bem, esse foi o caso aqui, porque a arca ficou naquela cidade 20 anos, uma geração, 20 anos, até que, como já dissemos, Samuel, agora maduro, com 40 ou 45 anos, ele vai exercer esse triplo ofício entre Israel. E esse longo período passado, meus irmãos, aponta para nada mais, nada menos do que a negligência do povo de Deus. Isso é verdade, inclusive hoje, com as nossas vidas, meus irmãos. Nós não tratamos as coisas de Deus como deveríamos tratar. Nós chegamos atrasados, nós chegamos à igreja com qualquer roupa, de qualquer jeito, não nos envolvemos com absolutamente nada, é uma negligência, é um descaso, tudo é desculpa para não ir para a igreja. Eu estou com uma dor de cabeça. Eu lembro de um fato, quando eu era Gideão Internacional, lá na cidade de Caruaru, eu precisava de alguns, eu acho que eu já contei isso aqui, eu precisava de alguns irmãos para distribuirmos Bíblia numa turma do tiro de guerra. Lá não tinha exército, tinha, mas depois foi desabilitado, ficou apenas um tiro de guerra, onde as pessoas se inscreviam, né, para servir no tiro de guerra. Eu precisava de alguém, eu era presidente do campo dos Gideões lá, e não tinha ninguém. Aí eu lembro que eu digo, eu sei de alguém que ele pode, porque ele é aposentado. Aí liguei para ele, irmão fulano, o senhor pode distribuir Bíblias comigo no próximo sábado? Ele disse assim, quando é, Marcos, o próximo sábado? Olha, eu não tenho nada marcado para o sábado. Aí eu digo, opa, ele vai me ajudar, né? Ele disse, eu não tenho, mas eu não vou me comprometer com você não, porque pode ser que apareça daqui para lá. É assim que muitas vezes nós vivemos dentro da igreja, meus irmãos. Nós vivemos assim, é um descaso. E o povo de Deus em Israel teve descaso com os negócios do Senhor, negligenciaram as coisas do Senhor. E após então 20 anos eles param. Eles param para ouvir o que Deus desejava falar para eles. E ele vai fazer isso através de Samuel, o profeta Samuel. Então o profeta vai exortá-los dizendo que se, olha a condicional,
que se aquelas lamentações fossem sinceras, e elas realmente, e eles, ou seja, o povo, desejassem de fato buscar o Senhor, eles poderiam fazê-lo, mas havia algumas exigências que deveriam ser cumpridas por todos, independente de classe social, de gênero, de inteligência, ou seja lá o que for. Meus irmãos, há sempre um preço a pagar. A vida cristã, a vida de relacionamento com Deus, é uma vida também de renúncia. É claro que você não faz isso para adquirir a sua salvação, porque a salvação, nós já vimos hoje, até no texto da confissão de fé que nós lemos, a salvação é através da obra de Cristo. Foi por aquilo que Ele fez por nós na cruz. Mas uma vez salvos, meus irmãos, nós somos então convocados a fazer. E é isso aqui que o texto nos deixa claro, é esse preço que eu digo aqui. E então Deus, para aquele povo, exige 3 ações. A primeira delas é que aquele povo deveria retomar ao chamado, ao cumprimento do primeiro mandamento que estava sendo quebrado. Lembra qual é o primeiro mandamento? Não terás outro Deus ou outros deuses diante de mim. Se aquele povo quisesse de fato, estivesse arrependido e buscasse o Senhor e quisesse a bênção do Senhor, eles deveriam então remover do meio deles os chamados deuses estranhos. Baal, Astarote e outros, porque aquela região, quando do tempo de Juízes, era um povo pagão, povo cananeu, adorava divindades, inclusive oferecia os seus próprios filhos para serem queimados em sacrifício a Moloque. Então, a todas essas coisas, Deus exige que eles deixem todos esses deuses, porque Deus é um Deus exclusivo e exige exclusividade. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito, ou a segunda ação exigida por Deus, é que eles preparassem os seus corações. O que é que significa então? Significava aquilo que nós conhecemos como uma consagração verdadeira. Não é uma consagração de boca, quando alguns dizem assim: eu vou para a igreja hoje me consagrar, eu vou fazer um jejum, aí sai, não lava nem o rosto, o cabelo, não é, lá pelas alturas, quer mostrar a todo mundo que estou com fome. Mas o que é que você tem? É que eu estou em jejum. Não, era necessária uma consagração verdadeira que envolve, em primeiro lugar, o arrependimento sincero. Arrependimento sincero. Arrependimento, meus irmãos, é mudança de mente, é metanoia. É você estar indo numa direção e de repente você dá uma guinada voltando 180 graus. Ou seja, eu volto pelo mesmo lugar que eu estava vindo. Então era necessário esse arrependimento sincero. Segunda coisa, vocês se arrependem, tudo bem. Vocês estão dispostos a obedecer? Era necessário então que eles obedecessem ao Deus de Israel, Yahvé, o Deus da aliança. Em terceiro lugar, eles precisavam abandonar a duplicidade do coração. O que é que eu quero dizer com isso? É que o coração deles deveria ser completamente de Deus. Não era de Deus e de Baal, de Astarote, de Moloque, ou qualquer divindade cananeia. Não. Exclusivamente de Deus.
E a terceira ação dizia respeito a que o povo ainda não havia cumprido até aquele momento. Era um serviço exclusivo ao Senhor. Certo, vocês estão dizendo que tem um só Deus, tudo bem, mas até hoje vocês não cumpriram com o papel e vocês não estão servindo exclusivamente a Yahvé, o Deus da aliança, o Deus de Israel, e vocês precisam fazer isso, ou seja, havia necessidade de uma obediência integral e não parcial. Integral. Não bastava remover os ídolos, não bastava ajustar o coração, mas era preciso uma vida ativa de serviço a Deus, sem dividir a sua lealdade, a lealdade do povo com os outros deuses e com outros interesses. E assim eles fizeram, coisa que eles não tinham feito antes. Mas a segunda coisa que eu destaco aqui, meus irmãos, além do clamor de um povo quebrantado, o povo estava quebrantado, cansado de apanhar. Eu destaco, em segundo lugar, a vitória que vem do alto. A vitória não vem dos exércitos que possamos possuir. O salmista diz isso, não é? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no Senhor dos Exércitos. E diz mais, que um cavalo, a despeito da sua grande força, não garante a vitória. Mas Deus é quem garante a vitória. Observe, meus irmãos, que Samuel, no legítimo exercício das suas funções sacerdotais, aquele homem que intercedia pelo povo e oferecia sacrifício, ele ordenou ao povo que se reunisse em Mispa. Reúnam-se em Mispa. E ali Samuel então oraria ao Senhor, intercedendo em favor do povo. Naquela época nós sabemos, não tem aquilo que hoje nós conhecemos como sendo o sacerdócio universal de todos os crentes. O que é isso? Isso é um benefício dos reformadores, não é? Principalmente de Lutero, porque a igreja romana, ela dizia que havia necessidade, aliás, diz ainda que há necessidade de um sacerdote, no qual as pessoas, se quiserem ser perdoadas, elas devem buscar o sacerdote, elas devem confessar o pecado do sacerdote, o sacerdote então vai avaliar aquilo que você fez e vai dizer quantas Ave Marias e quantos Padre Nosso você deve rezar, as penitências que você deve fazer, e ele vai dizer, bem, agora eu te perdoo se você prometer que não peca mais. E as pessoas fazem isso e no momento seguinte estão pecando. Pois bem, ali não, na antiga dispensação, Deus aceitava o culto através de um mediador, um sacerdote, no caso aqui, Samuel. Observe o versículo 6, traz um relato belíssimo do que aconteceu. Versículo 6, congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Meus irmãos, água aqui pode parecer bobagem para a gente, mas eles estão no semiárido. A água é um bem precioso. Então eles derramam, consagrando ao Senhor, e eles jejuaram aquele dia, e ali disseram, né? E aí sai todas as coisas. Então, o cenário é de fato maravilhoso, porque o povo reconhece, dizendo, pecamos contra o Senhor. Versículo 6, a parte C, pecamos contra o Senhor. Então, é nesse cenário, então, de movimentações do povo agora se arrependendo do pecado que cometeram durante tanto tempo, de tanta burrada que haviam feito, tomando as decisões próprias para ir à luta. Não vamos levar a Arca da Aliança, porque ela é a garantia da nossa vitória, e não foi. Mas agora o povo estava quebrantado.
E os filisteus, olhando aquilo, ao ouvirem o clamor de Israel, eles decidiram mais uma vez: vamos lutar contra esse povo e vamos derrotá-lo como nós derrotamos das outras vezes. Eles achavam que seria, né, bater em cachorro morto. Ia acontecer a mesma coisa, eles seriam vitoriosos. Os relatos, meus irmãos, do texto nos dizem, ou nos diz, que o povo de Deus temeu. Das outras vezes, eles disseram: nós temos exército, vamos lá vencer. Mas agora eles reconhecem a pequenez, então algo diferente estava acontecendo. O povo não se estriba, não se encosta, não confia mais na sua própria força, mas aquele povo clama a Samuel, pedindo que ele interceda por eles diante de Deus. Samuel, então, ele dá continuidade ao seu serviço sacerdotal. Ele vai interceder. Ele vai sacrificar um cordeiro e vai oferecer ao Senhor pelo povo. E a ideia aqui, guardando as devidas proporções, já que nós entendemos que o que se passa aqui é uma tipologia, apontava para algo que haveria de vir. Aquele cordeiro morto seria utilizado para libertar o povo, como aconteceu também com o Senhor Jesus, que foi dado para que nós fôssemos resgatados dos nossos pecados. Ele que já nasceu com um endereço próprio de algo que deveria fazer, capítulo 1 de Mateus, versículo 21, quando diz assim: e porás no menino o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. E o que aconteceu, meus queridos irmãos? O Senhor ouviu a Samuel. O Senhor ouviu o clamor do seu povo. Não somente ouviu, porque Ele ouve todas as coisas, mas Ele respondeu. E respondeu positivamente. E agora, no fronte de batalha, enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício, o holocausto ao Senhor, como nos diz o versículo 10, o Senhor trovejou com grande estrondo. A cidade de Caruaru, eu estou falando muito de Caruaru hoje, não é porque é a minha terra, mas tem lá uma história de um estrondo, vocês já devem ter ouvido falar, uns abalos que dão, que às vezes a gente sente mesmo a coisa balançar e pensa que algo pior vai acontecer, e todo mundo teme, muitas vezes as pessoas correm para o meio da rua. Pois bem, foi um estrondo assim que aconteceu aqui, e os filisteus então se apavoraram, correram derrotados, e foram derrotados então finalmente pelos exércitos de Israel. Importante destacar, meus queridos irmãos, que os inimigos atacaram justo quando o povo pela primeira vez não estava confiando na sua própria força. Os inimigos diziam: vamos lá, a gente vai fazer a mesma coisa com eles. Mas daquela vez eles não estavam mais confiando na força deles, eles não tinham coragem própria, eles não tinham estratégias, mas eles buscaram ao Senhor, eles buscaram o profeta, e Deus respondeu. Essa foi a estratégia. Enquanto Samuel oferecia sacrifícios, enquanto Samuel orava ao Senhor, o povo lutava e Deus concedeu a Israel uma grande vitória. Depois quero falar mais sobre isso. A terceira coisa que eu quero destacar aqui, além do clamor de um povo quebrantado, além da vitória que vem do alto, nós vamos abordar agora a questão da rocha da memória e o ministério da justiça. A rocha da memória e o ministério da justiça.
versículos de 12 a 17 vão abordar exatamente isso, meus irmãos. Mas é interessante pensarmos que, devido à natureza caída do ser humano, o homem quer sempre receber as homenagens, né? As conquistas. Eu lembro do caso de um irmão que era muito humilde, conta-se, não é? Ele era muito humilde, todo mundo reconhecia a humildade daquele irmão. Olhavam para ele, as suas atitudes, o seu olhar, humildade, humildade. A igreja então decidiu fazer uma homenagem para ele e dar uma medalha para eles, por ser a pessoa muito humilde. E é interessante que ele recebe aquela homenagem e no domingo seguinte ele vem com a medalha no peito, estufado, mostrando para todos que ele era alguém humilde. Ou seja, ele se orgulhava de ser humilde. Isso é algo que não deve acontecer, porque nas nossas conquistas, meus queridos irmãos, a maioria das pessoas, ou raramente alguém, quer oferecer a honra e a glória ao Senhor, mas elas querem obter os louros da vitória. Mas com Samuel, que era um homem de Deus, não. Aconteceu de forma diferente. Porque logo após a proclamação da vitória e a reconquista dos territórios anteriormente ocupados pelos filisteus, ele tomou uma pedra, uma rocha, como nos diz o versículo 12. Veja o que diz o versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra, e ele colocou esta pedra entre os limites entre duas cidades, Mispa e Sem, e ele deu-lhes um nome interessante, que é utilizado aqui pela primeira vez com um significado simbólico e teológico. Porque esse mesmo nome já havia sido citado, se você voltar à Bíblia, no capítulo 4, versículo 1, dizendo assim: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. Então, qual a diferença aqui? É que, de fato, Ebenezer tinha sido utilizado antes como alguém que está descrevendo um fato que aconteceu em uma localidade, era uma designação geográfica, porém ela aconteceu exatamente neste momento aqui, em que o povo de Deus derrota os filisteus, e ele erige então aquele monumento, aquela placa, aquela pedra, dizendo: Ebenezer. Crianças, sabe o que é que significa, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui. Lutas, provas. Aqui chegamos pela fé, confiados em Deus. Sua palavra é fiel. Não olharemos para trás. Pois bem, meus queridos irmãos, é isso que acontece. A vitória de Israel com os filisteus foi uma vitória tão maiúscula, tão contundente, que o autor do livro faz questão de registrar que eles nunca mais, ou seja, os filisteus, nunca mais voltaram ao território de Israel. Mesmo aquela luta que vai acontecer no futuro aqui, entre Israel e os filisteus, na época de Saul, na época de Davi, não foi exatamente numa posse dos filisteus daquele terreno. Isso não aconteceu mais porque a mão do Senhor foi contra eles durante todos os dias de Samuel. Fidelidade. Fidelidade. Tem um preço a pagar. Outro detalhe importante, meus irmãos, porque além das cidades serem devolvidas ao povo de Israel, o texto nos diz que houve paz em Israel. Paz. Aqui, sim, com a ausência de guerra. Mas a gente sabe que a paz é um conceito muito maior,
que não é sentida apenas na ausência de guerra, mas é que mesmo a despeito das provações, das dificuldades, nós mantemos paz no coração, porque é Deus quem está falando conosco. E aí o que é que a gente pode ver? Que de Pária, subjugado pelos filisteus, Israel se torna vitorioso por conta da intervenção divina, com a paz sendo estabelecida de forma duradoura, e Samuel exercendo uma liderança justa, itinerante, em várias partes do território de Israel. E aqui agora eu quero fazer algumas aplicações, tirar algumas lições para as nossas vidas, caminhando para o final. A primeira lição que eu quero destacar aqui para vocês, meus irmãos, sabe quem é o verdadeiro mediador? Jesus Cristo. Paulo diz isso, né? Portanto, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Jesus é o verdadeiro mediador que nos chama, que nos conclama ao arrependimento dos nossos pecados. Arrependimento verdadeiro, arrependimento sincero, porque ao subir numa cruz para morrer no nosso lugar, Ele carregou os nossos pecados. Foi conduzido para lá como uma ovelha muda que não abriu a boca. Isaías 53 nos diz isso, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura nós fomos sarados. Então é isso que acontece, meus irmãos, por isso precisamos experimentar um avivamento genuíno. E esse avivamento genuíno não somos nós que marcamos a data, o local e o horário onde ele vai acontecer. Não, definitivamente não. É Deus quem o faz. Mas isso é necessário que nós busquemos ao Senhor, não como pessoas autossuficientes, não como alguém que tenta manipular, alguém que tenta fazer com que os acontecimentos saiam da forma como ele quer. Não é esse o avivamento que nós estamos falando, mas um avivamento verdadeiro que começa com o quebrantamento das nossas vidas, com a crucificação da nossa vontade. Como diz Paulo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Disse Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então esse avivamento, meus irmãos, ele continua com a prestação de um culto verdadeiro, cristocêntrico, que não admite adoração a outros deuses, nem a pessoas. Não é um culto à celebridade, mas é um culto a Deus, unicamente a Deus, porque só Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Um culto que leva a liderança da igreja confrontada com a verdade, a buscar e a glorificar somente a Deus. Segunda lição, meus irmãos, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, sacrificado em nosso lugar, porque aquela cruz era nossa. Aqueles cravos nas mãos, nos pés, era nosso. Aquela coroa de espinho era nosso. Mas Ele toma tudo isso no nosso lugar, por amor de nós,
para que nós fôssemos vitoriosos contra o pecado que tenazmente nos assedia. Ele fez por amor, como nós cantamos, por amor. Nele, somente nele, nós conseguimos a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o diabo, o maligno, só através dele e mais por nenhum outro método. Diante disso, então, nós precisamos ter em mente, meus irmãos, que mesmo no tempo de crise, no tempo de dificuldade, a nossa única arma eficaz é a oração, é a dependência de Cristo, para que, enfim, nós possamos vencer as lutas do presente século. Lembram do que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando nos julgamos fortes, meus irmãos, como o povo de Israel fez, nós fraquejamos e somos derrotados. Mas em Cristo, em sua vitória na cruz, nós também somos vitoriosos e mais do que vitoriosos. Em terceiro e último lugar, ao colocar aquela pedra entre Mispa e Sem, duas cidades em Israel, e denominá-la de Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aquele era um ato profético. Samuel, é como se ele estava dizendo: essa pedra aqui vai apontar para a verdadeira rocha. Qual é a verdadeira rocha? Cristo. A verdadeira rocha é Cristo. Se nós abrirmos então a nossa Bíblia na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, deixa eu ver se é isso mesmo, capítulo 10, versículo 4, nós vamos encontrar o seguinte: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A pedra é Cristo, a nossa rocha, o memorial eterno da graça de Deus. Seu ministério, meus irmãos, não é apenas justo, mas ele também é eterno. Quer ver comigo? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versículos de 25 e 26, versículos 25 e 26, diz assim o texto sagrado: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O ofício sacerdotal. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, em todas as nossas lutas, em todas as nossas vitórias, grandes ou pequenas, nós devemos registrá-las. Nós devemos celebrá-las como vitórias dadas por Deus para nós, para o seu povo. Mas foi Ele que conseguiu por nós. Além disso, já disse alguém com muita razão o seguinte: a memória da graça, ela é sustentada nas lutas futuras. Observe, a memória da graça sustenta a fé nas lutas futuras. A igreja precisa compreender isso. Os seus líderes precisam entender isso, precisam servir ao Senhor com justiça e com constância, enquanto o Senhor os mantiver à frente desse trabalho. E eu concluo então o meu sermão, antes de nós cantarmos
o nosso último hino, que é o 93, Firmeza na Fé, eu concluo dizendo o seguinte: eu quero enfatizar a restauração espiritual, que essa restauração espiritual, ela começa no coração. E ela culmina com uma liderança renovada, viva, obediente diante de Deus e sempre visando a honra e a glória de Deus. Hoje também nós precisamos confessar os nossos pecados, meus irmãos. Nós precisamos clamar a Deus e clamar com fé. Precisamos celebrar, sim, as nossas conquistas, as nossas vitórias com gratidão a Deus. E precisamos, mais do que nunca, servi-lo com fidelidade e com dedicação. Que o seu Deus nos abençoe.